Olá, começando mais um Saúde em Destaque. O assunto hoje é a saúde da mulher. Para conversar com a gente, nós convidamos a doutora Maria Luísa Nagel, ela que é mastologista e ginecologista. Doutora, tudo bem? Tudo bem, Ariane? Corpo da mulher. Nosso corpo está sempre se transformando, é cheio de características e possibilidades. Uma delas, gerar uma vida. Para isso, a gente precisa ter um cuidado especial com ele. Que cuidado seria esse, doutora? Com certeza. Toda mulher, principalmente a partir da primeira menstruação, deve ir uma vez ao ano ao ginecologista. A partir da primeira relação, fazer uma consulta anual para fazer o preventivo. Antes mesmo da primeira relação, fazer uma consulta com a ginecologista para tirar as dúvidas, enfim, fazer uma consulta anual. E esse médico para a mulher, para avaliar ela como um todo, é o ginecologista. Num certo momento da vida, a mulher vai parar de produzir hormônios, vai entrar na menopausa, como se diz. Como é que a mulher sabe que esse momento chegou? Na verdade, existe um momento de transição que a gente chama de climatério. É um momento em que o ciclo menstrual já começa a mostrar sinais de irregularidade ou a mulher ainda menstruando, ainda tendo ciclos normais, começa a apresentar um pouco mais de cansaço, que pode ser confundido, claro, com o nosso dia a dia, que hoje em dia a mulher está no mercado de trabalho e filhos e tudo mais, mas percebe algumas alterações em relação ao sono, à disposição para atividade física, em relação à relação sexual com o parceiro. Então, esse é o momento de já procurar a sua médica de confiança para tirar essas dúvidas. E o fogacho, doutora? Então, o fogacho é um dos principais sintomas da menopausa em si, né? É um desequilíbrio que ocorre no hipotálamo, enfim, é o principal sintoma, a principal queixa, né, da mulher. E realmente existem várias coisas que a gente pode oferecer para a mulher para melhorar esse sintoma. Uma delas é a terapia de reposição hormonal, mas existem outras coisas que a gente pode orientar a paciente para que possa melhorar esses sintomas. No caso da reposição hormonal, que tipos de reposição é possível fazer? A reposição hormonal, quando indicada, ela pode ser feita de forma oral, adesivos, creme, gel para passar na pele e na forma de implantes hormonais. Hoje, a gente procura não usar tanto a forma oral para evitar o que a gente chama de primeira passagem hepática, e a forma mais indicada é a forma em que a paciente se adapta. O paciente vai se adaptar. Existem os adesivos também, que eu não mencionei, mas enfim, a gente vai conversar, avaliar todos os métodos e ver qual a melhor forma, quando indicada essa reposição, de fazer. E quanto tempo dura um tratamento? A mulher pode repor hormônios, tá? Quando indicado, por muito tempo. Hoje a gente não tem determinado 5 anos, 10 anos. Há alguns anos atrás, a gente parou de usar hormônio por vários trabalhos que foram publicados. Hoje em dia a gente já sabe que a reposição hormonal não é tão vilã assim. Então dá para a gente colocar na balança e avaliar quais os benefícios e para qual mulher vai ter benefício. Então, a gente diz assim que 10 anos é um tempo adequado. A partir disso, a gente vai aguardar novas publicações, novos estudos, mas uma média de 10 anos é o que a gente pode usar. E por que para nós, leigos, fala em reposição hormonal, existe o perigo do câncer de mama? Porque, principalmente por um trabalho que foi publicado em 2002, né, um trabalho que se chama WHI, que foi feito com muitas mulheres, que mostrou realmente um aumento da incidência do câncer de mama nessas mulheres que utilizaram. A gente teve uma nova publicação há pouco tempo, em 2017,
final de 2017 talvez, que mostrou que o estrogênio não é o grande vilão e para algumas pacientes específicas a gente pode usar esse tipo de reposição hormonal. E que isso não incide em aumento para câncer de mama, principalmente relacionado ao uso do estrogênio. Mas essa terapia é individualizada, não deve ser feita assim igual para todo mundo. O médico precisa conhecer a paciente. Precisa conhecer, precisa conversar, e é uma coisa que eu sempre falo. É muito importante, até mesmo para os fogachos que tu me perguntou, ter uma vida saudável. O que é uma vida saudável? Se a mulher faz uma atividade física regular, tem uma alimentação bem equilibrada em relação a gorduras, ao colesterol, né? Tem um hábito intestinal normal, uma vida normal e com atividade física realmente regular, todos esses sintomas da menopausa, eles podem ser bem suavizados. Então, para aquela paciente que não pode fazer terapia de reposição hormonal, que hoje, por exemplo, uma paciente que teve o diagnóstico de câncer de mama, para essa paciente a gente não pode prescrever hormônio. Então, a gente vai prescrever realmente atividade física regular, uma alimentação saudável e a gente pode usar, claro, outros tipos de medicamentos para aliviar. Além dessa paciente que tem um histórico de câncer de mama, que tipo qual é o problema em outras mulheres de não poder fazer uso da reposição hormonal? Então assim, pacientes obesas, que não fazem atividade física, pacientes que a gente chama que tem síndrome metabólica, alterações da glicemia, do colesterol, uma dieta difícil de controlar, uma história familiar para câncer de mama muito importante. Então é bem individualizado. Pacientes tabagistas, pacientes que têm um risco de trombose. Então existem vários fatores que contraindicam a reposição hormonal. A melhor paciente para fazer terapia de reposição hormonal é a que tem uma alimentação adequada, bem equilibrada, não precisa ser magra, precisa estar saudável. Paciente que faz atividade física regular e que vem ao médico todo ano. Porque essa paciente essa mulher que faz reposição hormonal, ela precisa fazer mamografia todos os anos, ultrassonografia de mamas, ultrassom, enfim, transvaginal, avaliação de endométrio, ela precisa ter esse controle, né? Então, no caso de um câncer de mama, se a paciente faz a terapia de reposição hormonal, que não tem nenhum outro fator de risco, e na vigência da terapia de reposição hormonal a gente faz um diagnóstico, e esse diagnóstico não é assim por uma alteração genética, enfim, um câncer de mama aleatório, a gente vai descobrir num momento bem precoce da doença, com uma possibilidade de cura dessa doença. Então, tem que ser muito bem conversado com a paciente, é uma terapia realmente bem individualizada. Porque os benefícios são muitos, né, doutora? São muitos. Melhora a qualidade de sono, melhora a disposição, a mulher se sente melhor, tem uma qualidade de vida melhor. Para nós encerrarmos, um conselho da doutora Maria Luísa para essas mulheres que às vezes têm um pouco de receio de procurar um médico e falar, eu acho que agora chegou a hora, eu preciso fazer reposição. Então assim, chegou a hora, então procure a sua ginecologista de confiança. Converse abertamente sobre todos os fatores que a incomodam, porque às vezes é uma coisa que incomoda. A gente tem que conhecer a mulher como um todo. Não adianta querer aumentar a libido num casamento que já não está mais tão bom. Então talvez não seja a menopausa que está causando a diminuição da libido, e sim o relacionamento em si. Então tem que ter uma conversa realmente franca com a ginecologista, avaliar todos os fatores de risco. E se a sua médica de confiança está dizendo que pode usar, não tenha medo de usar. Se o seu médico de confiança disser não use, não use.
Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e até uma próxima. Até uma próxima.